E aí, galerinha do É Nóis na Mate, bem-vinda a mais uma playlist, agora uma playlist de conjuntos. Essa playlist de conjuntos vai ter várias unidades, tá? Essa unidade é entendendo conjuntos, vai ter a unidade de operação de conjuntos, vai ter a unidade de intervalos numéricos, tá? Então essa playlist 1, entendendo conjuntos. A finalidade dessa primeira playlist é fazer com que você entenda o conceito de conjuntos para que você possa evoluir. A matemática moderna, ela é feita baseada justamente nesse conceito de conjuntos. Se você entende conjuntos, você consegue entender muita coisa que vem pela frente aí na matemática. Então vamos lá, vamos entender conjuntos. Definição, o que é um conjunto? O conjunto é uma reunião de elementos com uma determinada finalidade. Então, quando você faz um agrupamento, uma reunião de elementos que tem uma determinada finalidade, você tem ali um conjunto. Exemplos de conjuntos: time de futebol, né? Então, os jogadores do time de futebol, eles formam um conjunto que tem como objetivo, né, fazer mais gols do que o adversário e vencer a partida. Então, tem uma determinada finalidade. Uma banda musical. Então você tem lá o baterista, o guitarrista, o vocalista, né, o baixista. O que acontece? Essa banda, ela é um conjunto que tem, tá, um determinada finalidade, né? Compor, fazer, gravar músicas, tá, e publicar essas músicas que eles fazem. Estados da região sul do Brasil, tá? É um conjunto. Então se você pegar Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, tá? É um conjunto, tá? A finalidade é a composição de uma região do Brasil chamada de região sul. As vogais A, E, I, O, U, tá? É um conjunto, tá legal? Então o que acontece? O conjunto é uma reunião de elementos com determinada finalidade. Aqui na nossa playlist nós estaremos estudando os conjuntos numéricos, tá? Então, como é matemática aqui, nós vamos focar a nossa playlist em conjuntos numéricos. Muito bem, tá? Quando você tem um conjunto, os componentes de um conjunto são chamados de elementos. Se você pegar, por exemplo, as vogais A, E, I, O, U, essas 5 letrinhas, elas são os elementos do conjunto vogais. Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tá? São os elementos do conjunto. Então, elementos são os componentes de um conjunto. Agora, se nós pegarmos conjunto matemático, vamos pegar como exemplo, tá, um conjunto de números primos menores que 10. O que são números primos mesmo? Números primos são todos aqueles números que têm apenas 2 divisores, ele mesmo e o 1. Tá? Está errado dizer que números primos são aqueles números que têm 2 divisores. O 10 tem 2 divisores. Ele tem o 10, ele tem o 5, ele tem o 2, ele tem o 1, mas ele pode ter 2 divisores, 10 e 5, 10 e 2, 5 e 2, tá? Mas, na verdade, o correto é falar que números primos são aqueles números que têm apenas e tão somente 2 divisores, ele mesmo e o 1. Tá bom? Então, o que acontece? Nos números primos menores que 10, os elementos desse conjunto são os números 2, 3, 5 e 7. Muito bem. Quando você tem um conjunto, matematicamente, você tem que nomear um conjunto. Como é que a gente nomeia um conjunto? Pela letra maiúscula do nosso alfabeto. A, E, I, O, U, B, C, D, E, F, G, Z, W. Qualquer letra maiúscula do nosso alfabeto serve para que você nomeie um conjunto. Legal? Agora, o que eu sempre digo para os meus alunos? Quando você for nomear o conjunto, coloca uma letra que tenha uma relação com o conteúdo do conjunto. Isso não é obrigatório, mas isso vai ajudar muito, tá? Por quê? Se você, por exemplo, for ver um programa de computador, um algoritmo de computador, ele é programado a partir de variáveis, tá? Essas variáveis, elas são nomeadas tendo uma relação com o conteúdo que elas vão receber. Por exemplo, um programa de computador que vai tratar os funcionários de uma empresa na folha de pagamento. Como é que você vai chamar? Tá? Você vai ter um conjunto, o conjunto dos funcionários da empresa. Como é que você vai chamar essas variáveis, esse conjunto, no programa de computador, no algoritmo de computador? Você vai chamar, por exemplo, de func, F-U-N-C, ou mesmo funcionários, tá? Por quê? Porque quem for ler aquele programa, quem tiver que fazer alguma atualização daquele programa, tem que entender o que se refere àquele conjunto de variáveis que você declarou no programa. Tá? Então, para já trabalhar esse conceito, os meus alunos em sala de aula, eu oriento que eles nomeiem o conjunto com uma letra que tenha relação com o conteúdo do conjunto.
Descrição dos elementos de um conjunto, tá? Como é que a gente descreve os elementos de um conjunto? Como é que a gente representa um conjunto? A gente deve colocá-los em uma determinada ordem, alfabética, numérica, né? Aqui no nosso caso, um conjunto numérico, a ordem é numérica, tá legal? Entre chaves e separados por vírgulas. Quando a gente tem esse tipo de representação, ó, a descrição dos elementos entre chaves e separados por vírgulas, essa representação a gente chama de representação por extensão. Tá legal? Repare que eu chamei esse conjunto de P maiúsculo. Por quê? Porque é o conjunto dos números primos, tá? Então é legal você começar a ter esse tipo de relação, porque isso vai te ajudar muito no curso universitário, principalmente se você for estudar tecnologia, fazer um curso relacionado à tecnologia. Então, ó, por extensão, conjunto dos números primos menores que 10 é formado pelos números 2, 3, 5 e 7. Beleza? Agora, nós temos, tá? Quando nós trabalhamos com conjuntos numéricos, nós temos os conjuntos finitos e os conjuntos infinitos. O que é um conjunto infinito? Por exemplo, o conjunto de números primos é um conjunto infinito. Conjunto infinito é um conjunto que não tem fim. Tá? Então, se você pegar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, isso aqui é o início da representação de um conjunto dos números primos. Mas esse conjunto vai lá infinitamente, tá legal? Então, o que acontece? Eu tenho aqui os 3 pontinhos, as reticências. As reticências representam que esse conjunto é infinito, tá? Eu tenho mais números ali na sequência. Já o conjunto finito é aquele conjunto que tem um início e tem um fim. Né? Então, aquele conjunto que ele tem ali, né, as suas barreiras, ele para por ali, ele não vai crescer. Tá? Então, exemplo, o conjunto dos números primos menores que 10. Os números primos menores que 10 são o 2, o 3, o 5 e o 7. Tá? Então, eu tenho aqui conjunto finito e conjunto infinito. Legal, quando a gente representa um conjunto, a gente pode fazer a representação por extensão? Pode, mas nós também podemos fazer a representação pelo diagrama de Venn. O diagrama de Venn nada mais é do que uma forma geométrica ovalada, onde eu tenho aqui o nome desse conjunto, o nome P, e eu tenho aqui os elementos sendo descritos. Um pontinho na frente para dizer que esse aqui é um elemento, para identificar o elemento. Tá? Então eu tenho aqui 2, 3, 5 e 7. Quando eu falo em N de P, eu falo no número de elementos desse conjunto. O número de elementos do conjunto P é 4, ó, número de elementos do conjunto P. Então, para eu representar um conjunto, eu posso representar pela extensão, eu posso representar pelo diagrama de Venn e eu posso representar também por compreensão. O que é uma representação de compreensão? É quando eu tenho uma propriedade característica do conjunto conhecida. Por exemplo, eu sei que esse conjunto aqui é o conjunto dos números primos menores que 10. É uma propriedade do conjunto. Qual é a propriedade? Números primos menores que 10. Beleza, então eu defino que esse número P ele vai ter valores de x, mas qualquer valor de x? Não. Tal que, essa barrinha é tal que, o tal que significa na seguinte condição, tá? Então tal que, na seguinte condição, na condição que x é um número primo menor que 10. Então o que nós temos de importância nesse primeiro vídeo dessa playlist Entendendo Conjuntos, tá? Nós temos aqui conjuntos, tá? Elementos são os componentes desse conjunto. Nós damos nome ao conjunto por uma letra do alfabeto maiúscula. Nós temos conjuntos finitos e infinitos, né? Conjuntos que têm fim e que não têm fim. Tá? Um conjunto pode ser representado por extensão. Essa representação é a representação por extensão. Pode ser representado pelo diagrama, ou diagrama de Venn, está aqui. E pode ser representado por compreensão. Beleza, galerinha? Tá aqui, primeiro vídeo, né? Esse aqui foi um pouquinho longo, né? Da definição de entendendo conjuntos, tá? Então vamos lá, carrega o vídeo 2. A gente tem mais coisa aí para vocês no vídeo 2. Vamos lá, carrega o vídeo 2. É nóis, carrega lá.